Olá, tudo bem? Eu sou o professor Allan Kardec e nesse vídeo de hoje eu vou apresentar esse limite. Limite de quando x tende a mais infinito na função 3x² menos 5x. E aí eu te pergunto, você sabe esse limite? Você sabe calcular esse limite de forma correta? Eu vou apresentar aqui de forma passo a passo. Se você respondeu que sim, tudo ok, pode pular esse vídeo e passar para o próximo. Se você respondeu não, então confira comigo agora. Mas antes, eu quero que você deixe lá nas mensagens desse vídeo, aqui lá no chat desse vídeo, se você sabe, coloca lá que sim. Se você não sabe, coloca que não e bora pro vídeo agora. Mas vamos lá, gente. Então, o resultado diz o seguinte, o resultado 4 e o resultado 5, eles são resultados importantes e vai ajudar vocês a fazer algumas continhas, tá? Ajudar, na verdade, a resolver a maioria das contas envolvendo aqui limite limite no infinito. Então, nós temos o seguinte, imagine uma função f, seja uma função f, um polinômio. Aqui eu coloquei na forma mais bonitinha possível, ó. A n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais, né, bonitinho, a forma de um polinômio mesmo, tá? Se vocês já estudaram esse termo aí, vocês vão ver que um polinômio é representado dessa forma. Mas aqui significa, por exemplo, né, 3x² mais 2x elevado a 1 mais 0, tá? Todos os polinômios, eles podem ser, de certa forma, representados dessa forma, ok? Lembrando que um polinômio, para ser um polinômio, a maior potência aqui, que for nesse caso, a n, x elevado a n, a maior potência aqui, ó, o seu coeficiente, o an nesse caso, ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero. Então, uma potência aqui, a maior potência tem que ter o coeficiente com o número não sendo zero, ok? Então, o polinômio tem que satisfazer isso. Então, você tem um polinômio aonde a maior potência de x é acompanhado com o coeficiente que não é zero. Observe aqui, ó, 3x² menos 5x, o 3 não é zero, né? Então, aqui eu tenho um polinômio. Todos os termos aqui, ó, elevado a x, tem que ser números naturais, tá? Pode começar números naturais, 1, 2, 3, né? E também tem o termo sem o x, mas nesse caso é o A0. E então, assim, os números começam a ter potências de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Vai até quando quiserem, é infinitas potências de um polinômio. Mas começa no 1. E aí você tem só essa necessidade do coeficiente da maior potência não ser zero. Sabendo isso, tendo essas condições, você tem o seguinte, ó. Olha o tamanho desse polinômio. Olha o tamanho desse polinômio aqui também. Olha o tamanho desse polinômio, tá? Aqui tem dois polinômios, tá? Olha aqui o polinômio no numerador e olha no polinômio no denominador. Olha o que esse resultado fala. Isso aqui é um resultado importante e nós vamos utilizar ele aqui e eu vou fazer as continhas, tá? Eu vou fazer as continhas na prática aqui para vocês acompanharem comigo o porquê que esse resultado é válido, tá? Eu vou aplicar ele e depois vou mostrar até, assim, algo bem próximo de como matematicamente seria para mostrar esse resultado. Vocês só vão aplicar. Se fosse uma turma de alunos de matemática, além de ensinar isso aqui, eu teria que ensinar a demonstração disso aqui. Porque, como eu disse, os matemáticos, eles têm que aprender a demonstrar, não só aplicar. Então, vamos lá. Você tem que, se você quiser calcular o limite de quando x tende a mais infinito, nessa função f de x, que é um polinômio, você vai desconsiderar, você pode esquecer, ó, daqui para cá, ó. Daqui para cá você pode esquecer. Você só precisa calcular o limite, sabe na onde? Só no termo aqui que tem a maior potência. Então, pronto. O limite da minha função, para quando x tende a mais infinito, desse meu polinômio, basta só eu olhar qual é o limite aqui, ó, na maior potência. As potências menores, elas são desconsideradas. E vocês vão entender por que elas vão ser desconsideradas. Então, esse é o resultado, tanto valendo para mais infinito. Observe que aqui até eu esqueci de colocar o mais, tá? Mas lembrando que quando não aparecer o sinal, é porque é mais infinito, tá? E o resultado 5 é envolvendo menos infinito. Mas é na mesma linha. O limite de quando x tende a menos infinito nessa função, que é um polinômio, você pode esquecer toda essa parte aqui, ó, e focar só nessa parte aqui, nesse monômio, é chamado de monômio, tá? A potência com o seu coeficiente, nesse monômio aqui de maior potência, ou seja, a n, x elevado a n. Então vai facilitar demais os cálculos do limite, porque mesmo eu tendo um polinômio grande,
eu só preciso olhar na maior potência. O resto é resto. E vocês vão entender o porquê que eu tô falando que o resto é resto. Isso aí só quando eu falo limite de quando x vai para o mais infinito, tá? Limite de x tendendo ao infinito. Isso não vale em outras continhas. Então vamos fazer aqui essa aplicação para vocês entenderem como é que vocês podem fazer esses cálculos, tá? Funciona o seguinte, gente, ó. Aqui vocês têm o limite. Eu quero que vocês calculem, na verdade eu já calculei, né? Eu estou calculando o limite de quando x tende a mais infinito no polinômio 3x ao quadrado menos 5x. Então, está aqui, tá? Eu repetir aqui embaixo. Como o meu resultado 4 me diz que, independente do polinômio que eu tiver, eu só vou olhar no monômio de maior potência, eu vou desconsiderar, eu vou fingir que nem existe aqui esse menos 5. Então, esse limite aqui vai se resumir a calcular o limite em 3 vezes x quadrado. Isso aí é igual. Lembra que o 3, aqui eu coloquei, mas eu vou desconsiderar, ó. Lembra que eu falei que o 3, ele pode sair fora do limite? Eu vou fazer isso aqui, vai ficar 3. O 3 sai fora do limite, porque o 3 é uma constante. O 3 sai fora do limite. E aí eu teria que calcular só o limite de quando x tende a mais infinito na minha potência x ao quadrado. Nós vimos agorinha, se a potência aqui do x, se ela é par, esse limite aqui vai para o mais infinito. Então nós temos que esse limite aqui, ó, de 3x ao quadrado menos 5x, é igual a 3 vezes o infinito. Quando você tem 3 vezes o infinito já é grande, né? Já é infinito. Você tem ainda mais infinito. Então, aqui eu tenho que o nosso limite vai para o mais infinito. E vocês podem ficar com dúvidas, gente, tá? E não dá para sanar todas as dúvidas. Existe operações entre infinitos, tá? É uma coisa absurda, mas existe, tá? Eu vou passar alguns resultados na semana que vem, na nossa aula de exercício, porque existe algumas coisinhas importantes. Olha para você ver um dos resultados importantes aqui, ó. Se fosse menos, ó, olha para você ver, eu vou mudar. Se fosse menos aqui, ó, olha quanto ia dar esse limite. Esse limite não ia ser mais infinito, ia ser menos infinito. Então, se você tivesse aqui menos 3x quadrado, o menos 3 ia sair fora do limite. Esse valor aqui ia para o mais infinito igual ele deu, mas menos 3 vezes mais infinito, sabe quanto é? Menos infinito. Você faz jogo de sinal com mais infinito, tá? Existe sim jogo de sinal, existe operações com infinitos. Então é algo, né, absurdo, né, mas existe, né? Mais infinito mais infinito é mais infinito. Mais infinito menos mais infinito, isso já não existe, tá? Menos infinito mais menos infinito é também menos infinito. Menos infinito mais infinito também não existe. Mas algumas continhas existem, algumas não. E na próxima aula a gente vai ver com mais detalhes. Porque se eu passasse aqui tudo, vocês iam ficar com a cabecinha doendo, acredito eu. De jogo de sinal com mais infinito.